Hoje nós vamos ler a reflexão do quinto domingo de Páscoa das Meditações para Páscoa e Pentecostes de São Tomás de Aquino. A oração. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. João 11:41. Duas coisas indica o evangelista. Primeira, o modo conveniente de orar, porque levantando os olhos ao céu, isto é, elevou a sua inteligência, levando ao excelso Pai pela oração. Se nós queremos orar a exemplo de Cristo, deveremos levar até Ele os olhos da alma, apartando-nos das coisas presentes, recordações, pensamentos e desejos. Também levantamos os olhos para Deus, quando, desconfiando dos nossos méritos, esperamos só em sua misericórdia, segundo aquilo do Salmo 122, verso 1 e 2. Levanto os meus olhos para ti, que habita nos céus, como os olhos da escrava nas mãos de sua senhora. Assim nossos olhos estão fixos no Senhor nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. E agrega Jeremias: levantemos os corações e as mãos para Deus nos céus. Disse na Epístola aos Colossenses: não cessamos de orar por vós e de pedir. A oração é uma elevação da alma para Deus. Pedir é suplicar alguma coisa. A oração deve preceder para que seja escutado o que pede devotamente, como os que pedem começam pela persuasão para inclinar as suas necessidades. Do mesmo modo, devemos nós começar pela devoção e pela meditação sobre Deus e sobre as coisas divinas, não para dobrá-lo a Ele, senão para elevar-nos até Ele. Segunda, a eficácia da oração se expressa nestas palavras: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Temos aqui uma prova de que Deus é fácil para outorgar, como se lê no Salmo 9,17. O Senhor ouviu o desejo dos pobres, quer dizer, que escuta o desejo antes de que se profiram as palavras. E em Isaías, logo que ouvir a voz do teu clamor, te responderá. Isaías 30:19. E mais adiante, estando ele ainda a falar, eu os atenderei. Isaías 65:24. Com maior razão, convém considerar que Deus Pai, prevendo a oração de Cristo Salvador, a escutou, porque as lágrimas que Cristo derramou pela morte de Lázaro fizeram as vezes de oração. No fato de que ao princípio da oração deu ações de graças, se nos dá o exemplo de que quando queremos orar, demos graças a Deus pelos benefícios recebidos antes de pedir coisas futuras, cumprindo o que diz o apóstolo: por tudo dai graças, em 1 Tessalonicenses 5:18. Essa reflexão de domingo é muito interessante, porque essa semana, que se passou, o padre Paulo Ricardo fez uma homilia a respeito da oração, em que ele fala que devemos ter momentos de oração íntima com Deus, E essa reflexão foi até assim bem comentada no grupo de mulheres lá do Apostolado Cardeal Newman. Não sei se vocês conhecem. O Apostolado Cardeal Newman é um apostolado para pessoas que eram protestantes e se tornaram católicas, que ajudam outras pessoas que estão nesse processo. E dentro desse grupo tem um grupo de mulheres, onde nós rezamos umas pelas outras, nos ajudamos, em conselhos, em dicas de coisas de mulher, de maternidade, de casamento e etc. E aí, lá nós estávamos falando que essa oração íntima com Deus, às vezes, é a única oração que a gente vai conseguir fazer no dia, que a gente às vezes não fez nenhuma oração durante o dia, não rezamos o texto, não rezamos o texto da misericórdia, não rezamos o ângelus, e aí a gente vai deitar, e aí você fala: poxa, o que eu vou fazer, É de noite já, o dia está acabando, o que eu vou rezar? E aí o padre Paulo Ricardo fala: reze, fale intimamente com Deus, porque é muito importante essa oração íntima com nosso Senhor Jesus. E nessa reflexão aqui de domingo, falando, ensinando que Deus, ele é muito fácil em nos ouvir, Às vezes a gente reza pensando num Deus tão distante, e está escrito que ele, antes que a gente fale, ele já sabe. E é bom sempre nos lembrarmos de que a gente deve começar a oração louvando a Deus, louvando a Deus por quem Ele é,
louvando a Deus pelas coisas que Ele nos deu, pelos livramentos, por tudo aquilo que Ele nos dá. Todas as coisas, né, nos são dadas, nossos filhos, nossa casa, nosso alimento, as forças para que a gente possa passar por todas as dificuldades. Tudo isso deve ser agradecido. E se você parar para pensar, né, se você for contar as bênçãos, você imagina, essa vai ser a grande parte da sua oração. E isso pode até te ajudar na hora de pedir, porque às vezes se você começa a oração pela petição, você pode, né, acabar tendo os olhos aí fechados, né, para tudo que você já tem. Sabe quando você vai comprar uma coisa e você por acaso não tem dinheiro, e daí uma semana você fala assim, gente, mas eu ia comprar aquilo, mas eu não tinha necessidade daquilo mesmo. E aí você nem compra, né? Eu tenho muito essa experiência. E às vezes você quer pedir uma coisa para Deus, que no momento em que você está agradecendo a Deus por tudo que você tem, às vezes você fala, gente, isso aqui é só um capricho, né? Então serve de filtro aí, serve para limpar. A gratidão serve para limpar os seus olhos na hora da oração, para que você não peça também, né, como pedem como pedem... Quando Jesus fala lá, né, sobre a forma certa de rezar, que a gente não pode ficar com vãs repetições, como fazem os gentios, né? Ou seja, ficar pedindo para Deus as coisas que Deus já sabe que a gente precisa. Quem me ensinou isso foi o professor Eduardo Faria, né? Por que uma criança vai virar para o pai e falar, pai, você tem que comprar o arroz, pai, você tem que pagar a mensalidade da escola? O pai sabe disso. O que o pai responde para a criança que fala isso? Fala, oxe, eu sei disso, né? Então, assim, essas vãs repetições que os gentios fazem, a gente não deve fazer, né? Porque o Senhor já sabe dessas coisas, o Senhor já faz isso todos os dias por nós. Então, o que você pede, né, para o seu pai? O que uma criança pede para o pai? A presença do pai, né? O amor do pai, intimidade com o pai. Isso é o que a criança precisa. A criança não fica... Uma criança sabe que não precisa pedir comida, que não precisa pedir o estudo, que não precisa... né? O bom pai já sabe o que nós precisamos. O próprio Jesus fala isso, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina o nosso pai que está no céu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né? E que nós possamos ter uma vida de oração mais íntima, até mesmo nas devoções, né? Que a nossa oração do terço seja uma oração íntima com Deus, que os mistérios, que todas as virtudes que nós pedimos nos mistérios seja uma oração íntima com o Pai, né? Pela intercessão da Virgem Maria. E lembrando aqui que eu estou devendo sobre isso, né? As virtudes dos mistérios. Vou fazer, gente. Vou pegar agora o livrinho lá e vou fazer para vocês. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu prometi uma vez que eu ia falar sobre as virtudes dos mistérios, né? Por que nós rezamos o terço e cada mistério tem uma virtude que você pede. E aí você vai fazer do terço uma oração íntima. Fica um terço mais longo, um terço meditado, e ele é muito melhor eu acredito que ele é muito melhor do que aquele terço recitado que você não para pensar, até porque não é isso, né? O terço é uma meditação, então ele leva tempo. Então, o certo mesmo é a gente meditar nas virtudes dos mistérios. Me cobrem esse vídeo. Um abraço.